ações da Tesla e da SpaceX. O casal acabou chegando a um acordo em que Justine ficou com a casa, $2 milhões em dinheiro, menos os honorários dos advogados, $80 mil por mês de pensão para ela e os filhos durante 17 anos de um Roadster. E anos depois do acordo, Justine ainda tinha dificuldade de falar sobre sua relação com Musk. Durante nossa entrevista, ela foi às lágrimas várias vezes e precisou de intervalos para organizar os pensamentos. Musk, disse ela, esconder muitas coisas dela durante o casamento e, no fim, acabou tratando-a como mais uma adversária de negócios a ser vencida. Estivemos em guerra por um tempo, e com Elon isso é bastante brutal, contou, bem depois do fim do casamento. Ela ainda falava sobre Musk no blog, escreveu sobre Tallulah Riley e fez comentários sobre a capacidade dele como pai. Um post causou problemas a Musk por ter proibido bichos de pelúcia na casa quando os gêmeos completaram 7 anos. Questionada sobre isso, Justine disse, Elon é duro, ele cresceu numa cultura e em circunstâncias severas. Teve que se tornar rígido não apenas para prosperar, mas para conquistar o mundo. Ele não quer criar filhos delicados, super privilegiados e sem nenhuma direção. Comentários como esse pareciam indicar que Justine ainda admirava, ou, pelo menos, entendia, o caráter resoluto de Elon 2 nas semanas após o início do processo de divórcio. Em meados de junho de 2008, Musk mergulhou numa depressão profunda. Biolay começou a se preocupar com a saúde mental do amigo e, como um de seus companheiros de espírito mais livre, quis fazer algo para animá-lo. De vez em quando, Musk e Lay, um investidor, faziam viagens ao exterior e misturavam negócios e prazer. O momento era propício para esse tipo de viagem, e eles partiram para Londres no início de julho. O programa para aliviar a pressão começou mal. Os dois visitaram a sede da Aston Martin para se encontrarem com o CEO da empresa e conhecer a fábrica da montadora. O executivo tratou Musk como um fabricante de carros amador, mantendo um ar de superioridade sugerindo que sabia mais sobre veículos elétricos do que qualquer um no planeta. Conforme Lay explicou, ele foi um completo imbecil, e os dois fizeram o possível para voltar correndo para Londres. No caminho, Musk teve uma dor de estômago que se agravou. Na época, Lay era casado com Sarah Gore, filha do ex-vice-presidente Al Gore. Como ela estudava medicina, Lay lhe telefonou pedindo orientação. Os dois chegaram à conclusão de que Musk podia estar sofrendo de apendicite. Desse modo, Lay o levou a uma clínica no meio de um shopping. Como os exames deram negativo, Lay procurou animar Musk, incentivando-o a aproveitar a noite na cidade. Elon não queria sair e eu também não, disse Lay, mas fiquei meio que não. Vamos lá, nós viemos até aqui. Lay convenceu o amigo a ir a uma boate chamada Whiskey Mist, em Mayfair. O público lotava o pequeno e sofisticado estabelecimento e Elon quis ir embora 10 minutos depois de chegarem. O bem relacionado Lay mandou uma mensagem de texto para uma amiga promoter, que mexeu alguns pauzinhos para Musk ser encaminhado à área VIP. Ela em seguida entrou em contato com algumas de suas amigas mais bonitas, incluindo uma promissora atriz de 22 anos chamada Tallulah Riley, que logo chegaram à boate. Tallulah e suas duas belas amigas vinham de uma festa de gala beneficente e usavam longos vestidos esvoaçantes. Tallulah estava vestida com aquela coisa enorme meio Cinderela, contou Lay. Musk e ela foram apresentados e ele se impertigou diante da visão daquela figura deslumbrante. Musk e Tallulah se sentaram à mesa com os demais, mas imediatamente concentraram sua atenção um no outro. Ela tinha acabado de alcançar o sucesso ao interpretar Marie Bennett em Orgulho e Preconceito e se sentia a própria estrela. Por sua vez, Musk, mais velho, assumiu o papel de engenheiro gentil, de voz suave. Ele sacou seu celular e mostrou fotos do Falcon 1 e do Roadster, mas Tallulah achou que ele apenas participava dos projetos, sem entender que Elon dirigia as empresas que desenvolviam as máquinas. Lembro-me de pensar que aquele cara provavelmente não conversava muito com jovens atrizes e que ele parecia muito nervoso, disse Tallulah. Decidi ser muito simpática e proporcionar a ele uma noite agradável. Mal sabia o que ele falara com muitas garotas bonitas em sua vida. Quanto mais Musk e Tallulah conversavam, mais Lay os incentivava. Era a primeira vez em semanas que o amigo parecia feliz. O estômago dele não doía mais. Ele não estava deprimido. Era ótimo, disse Lay. Apesar de estar vestida para um conto de fadas, Tallulah não se apaixonou por Musk à primeira vista. No entanto, foi ficando mais impressionada e intrigada à medida que a noite avançava. Sobretudo depois de a promoter apresentá-la a uma modelo estonteante e ele dizer um educado lá e imediatamente se voltar de novo para ela. Imaginei que ele não podia ser tão ruim depois disso, contou Tallulah, que então permitiu que Musk pusesse a mão em seu joelho. Ele a convidou para jantar na noite seguinte e ela aceitou, com corpo curvilíneo, olhos ardentes e um jeito de boa menina brincalhona. Tallulah era uma estrela de cinema em ascensão, mas não desempenhava esse papel fora de cena. Ela cresceu no idílico interior inglês, frequentou uma escola de elite e, até uma semana antes de conhecer Musk, morava com os pais. Depois da noite na Whiskey Mist, ela ligou para a família e contou sobre o cara interessante que conhecera e que construía foguetes e carros. Seu pai já comandara o National Pim Squad, no Reino Unido, e foi direto para o computador ver os antecedentes do rapaz, o que revelou o currículo de Musk de playboy internacional casado e com 5 filhos. O pai de Tallulah repreendeu por ser uma tola, porém ela manteve a esperança de que Musk tivesse uma explicação e foi jantar com ele mesmo assim. Elon levou Lay para o jantar e Tallulah, sua amiga Tancinha Gerton, também uma atriz bonita. As coisas ficaram mais agradáveis ao longo do jantar num restaurante deprimentemente vazio. Tallulah esperou para ver o que Musk falaria sobre si mesmo. Por fim, ele contou sobre os 5 filhos e o divórcio pendente. A confissão provou ser suficiente para manter Tallulah interessada e curiosa sobre até onde as coisas iriam. Depois do jantar, Musk e Tallulah saíram sozinhos, deram uma caminhada pelo sul e pararam no Café Bohème, onde ela, absteve a vida inteira, tomou um suco de maçã. Musk continuou prendendo sua atenção e o romance engatou. Os dois almoçaram juntos no dia seguinte. Depois foram ao It Cube, uma galeria de arte moderna, e em seguida para o quarto de hotel de Elon. Ele disse a Tallulah, na época ainda virgem, que queria mostrar-lhe seus foguetes. Eu estava cética, mas ele realmente me mostrou vídeos de foguetes, disse ela. Depois que Musk voltou para os Estados Unidos, eles mantiveram contato por e-mail durante algumas semanas e, então, Tallulah comprou uma passagem para Los Angeles. Eu não estava pensando em namorar ou qualquer coisa assim, disse ela. Estava apenas me divertindo. Musk tinha outros planos. Tallulah estava na Califórnia havia apenas 5 dias quando ele tomou uma atitude quando conversavam deitados na cama, num pequeno quarto do Hotel Peninsula, em Beverly Hills. Ele disse, não quero que você vá embora. Quero me casar com você. Acho que eu ri. Ele então continuou, não, estou falando sério. Sinto muito por não ter um anel. Retruquei. Podemos dar um aperto de mão, se você quiser.
E nós o fizemos. Não me lembro do que pensei na hora. E tudo o que posso dizer é que eu tinha 22 anos. Talula até então havia sido uma filha modelo, sem jamais dar aos pais muito motivo de preocupação. Ia bem na escola, atuara bem como atriz em algumas produções de alto nível e tinha uma personalidade suave, doce, que seus amigos descreviam como uma encarnação de Branca de Neve. No entanto, lá estava ela na varanda do hotel, informando a família que aceitara se casar com um homem 14 anos mais velho que, além de ter acabado de dar entrada no divórcio do primeiro casamento, tinha 5 filhos e 2 empresas. E Talula ainda nem sabia se já o amava depois de conhecê-lo havia apenas algumas semanas. Acho que minha mãe teve uma crise nervosa, disse ela, mas sempre fui muito romântica e aquilo não me pareceu tão estranho assim. Ela embarcou de volta para a Inglaterra para pegar seus pertences, e seus pais voltaram com ela para os Estados Unidos a fim de conhecer Musk, que tardiamente pediu a bênção de seu futuro sogro. Elon não tinha casa própria, o que levou o casal a se mudar para a casa de um amigo dele, o bilionário Jeff Skoll. Como Talula contou, eu morava ali há uma semana quando um cara qualquer entrou. Quem é você? Perguntei, e ele respondeu, sou o dono da casa. Quem é você? Expliquei quem eu era, e ele simplesmente foi embora. Musk mais tarde pediu novamente a mão de Talula em casamento na varanda da casa de Skoll, dando-lhe um anel enorme. Ele comprou 3 anéis de noivado para ela, incluindo o primeiro, uma joia gigantesca, um para o dia a dia, e outro criado por ele mesmo, com um diamante rodeado por 10 safiras. Lembro-me de ele dizer, ficar comigo foi escolher o caminho difícil. Não entendi bem na época, mas entendo agora. É bem difícil. Uma jornada louca. Talula teve um batismo de fogo. O romance rápido lhe dera a impressão de estar noiva de um bilionário do Jet Set que conquistava o mundo. Teoricamente, isso era verdade, mas na prática revelou-se uma proposição mais questionável. Quando julho chegou, Musk pôde ver que tinha dinheiro à mão suficiente apenas para se arrastar até o fim do ano. Tanto a SpaceX quanto a Tesla precisariam de injeções de financiamento em algum momento só para pagar aos funcionários. E não estava claro de onde viria o dinheiro, com os mercados financeiros desordenados e investimentos sendo adiados. Se as coisas estivessem tranquilas nas suas companhias, ele poderia se sentir mais confiante para levantar o capital de que precisava. Mas não estavam. Ele chegava em casa não todo dia trazendo notícias de alguma calamidade. Revelou Talula. Sentia uma pressão enorme, vinda de todos os lados. Era horrível. O terceiro lançamento da SpaceX que partiria de Kwajalein era a maior preocupação de Musk. Sua equipe de engenheiros permanecia acampada na ilha, preparando o Falcon 1 para outra decolagem. Uma empresa comum se concentraria apenas na tarefa à sua frente, não a SpaceX. O Falcon 1 havia sido despachado para Kwajalein em abril juntamente com uma turma de engenheiros. Mais tarde, Musk designou outra equipe de engenheiros para um novo projeto. Desenvolver o Falcon 9, um foguete de 9 motores que tomaria o lugar do Falcon 5 e serviria como possível substituto do ônibus espacial que se aposentava. A SpaceX ainda precisava provar que podia chegar ao espaço com êxito. Porém, Musk ainda tinha como meta concorrer a contratos milionários da NASA. V em 30 de julho de 2008. O Falcon 9 foi bem sucedido em um teste de disparo no Texas, com todos os seus 9 motores acendendo e produzindo 385 toneladas de empuxo. 3 dias depois, em Kwajalein, os engenheiros da SpaceX abasteceram o Falcon 1 e cruzaram os dedos. O foguete levava como carga um satélite da Força Aérea, além de algumas experiências da NASA. Ao todo, a carga pesava 170 quilos. A SpaceX vinha fazendo mudanças significativas em seu foguete desde o último fracassado lançamento. Uma empresa aeroespacial tradicional não iria querer um risco adicional. Porém, Musk insistiu para que a SpaceX desenvolvesse ainda mais sua tecnologia ao mesmo tempo que tentava fazê-la funcionar direito. Entre as maiores mudanças do Falcon 1 estava uma nova versão do motor Merlin 1, agora com um sistema de resfriamento aprimorado. O lançamento, marcado para 2 de agosto de 2008, foi abortado em cima da hora. A SpaceX se reorganizou e tentou fazer uma nova tentativa no mesmo dia. Dessa vez, tudo parecia estar indo bem. O Falcon 1 subiu e voou de maneira espetacular, sem nenhuma indicação de problemas. Os funcionários da SpaceX que assistiam ao evento em webcast, na Califórnia, gritaram e assobiaram. Então, bem na hora que o primeiro e o segundo estágio se separariam, algo falhou. Uma análise posterior revelaria que os novos motores haviam emitido um impulso inesperado durante o processo de separação, o que levou o primeiro estágio a colidir com o segundo, danificando a parte de cima do foguete e seu motor. O fracasso do lançamento deixou muitos funcionários da SpaceX arrasados. Foi impressionante ver a mudança do clima na sala em 30 segundos, disse Dolly Singh, recrutadora da empresa. Foi o pior dia possível. Não é comum ver adultos chorando, mas lá estavam eles. Estávamos cansados e emocionalmente destruídos. Musk logo se dirigiu aos funcionários e os incentivou a voltar ao trabalho. Ele disse, nós vamos fazer isso. Vai ficar tudo bem. Não percam a cabeça. Recordou Singh. Foi como mágica. Todos relaxaram na mesma hora e começaram a se concentrar em descobrir o que acontecer e como consertar o problema. Em minutos foram do desespero à esperança e à concentração. Musk também se mostrou positivo para o público, declarando que a SpaceX tinha outro foguete à espera de um quarto lançamento e mais outro, o quinto, planejado para logo depois. Também dei o sinal verde para iniciar a fabricação do voo 6, afirmou ele. O desenvolvimento do Falcon 9 também continuará com força total. Na verdade, o terceiro lançamento foi um desastre, com consequências em cascata. Como o segundo estágio do foguete não disparou direito, a SpaceX não teve como verificar se havia realmente sanado o problema da agitação de combustível que arruinara o segundo voo. Muitos engenheiros da companhia estavam confiantes de que haviam resolvido essa questão e ansiosos pelo quarto lançamento, acreditando que tinham uma resposta fácil para o recente problema de impulso. Para Musk, a situação parecia mais grave. Como ele contou, eu estava super deprimido. Se não tivéssemos resolvido o problema do acoplamento do segundo lançamento, ou se algum outro incidente ocorresse, algo aleatório como, digamos, erros no processo de lançamento ou no de fabricação, não relacionados a nada visto antes, seria o fim. A SpaceX simplesmente não tinha dinheiro suficiente para tentar um quinto lançamento. Elon pusera $100 milhões na empresa e não tinha nenhuma reserva por causa dos problemas da Tesla. O voo 4 era aquilo, e só, disse ele. Entretanto, se a SpaceX tivesse êxito no quarto voo, inspiraria confiança no governo americano e em possíveis clientes, pavimentando o caminho para o Falcon 9 e projetos ainda mais ambiciosos. Perto do terceiro lançamento, Musk estava, como de hábito, ultra envolvido. Qualquer um das SpaceX que detivesse o lançamento iria para sua lista negra. Ele consideraria o funcionário responsável pelos atrasos, mas, tipicamente, também faria tudo o que estivesse ao alcance para ajudar a resolver problemas. Certa vez eu detive o lançamento e tive que atualizar Elon 2 vezes por dia sobre o que estava acontecendo. Contou Kevin Brogan, mas ele dizia, há 500 pessoas nesta empresa. Do que você precisa?
Um dos telefonemas deve ter sido dado quando Musk cortejava Tallulah, porque Brogan se lembrou de Musk ter ligado do banheiro de uma boate em Londres para descobrir como havia sido a soldagem de uma parte grande do foguete. Ele deu outro telefonema no meio da noite, deitado ao lado de Tallulah, e teve de sussurrar ao repreender os engenheiros. Ele tinha aquela voz de quem está na cama. Então tivemos que nos debruçar sobre viva voz enquanto ele nos dizia: vocês têm que se unir. Merda. Lembrou Brogan. Com o quarto lançamento, as exigências e expectativas haviam chegado a tal ponto que as pessoas começaram a cometer erros bobos. O corpo do Falcon 1 costumava ser transportado para quase uma barca. Dessa vez, Musk e os engenheiros estavam ansiosos e desesperados demais para esperar a viagem pelo mar. Elon alugou um avião cargueiro militar para levar o corpo do foguete de Los Angeles ao Havaí e, em seguida, a Quad. Uma boa ideia, exceto pelo fato de que os engenheiros da SpaceX esqueceram a influência que a pressão dentro do avião teria sobre o corpo do foguete, cuja espessura é de cerca de 1/3 de um centímetro. Quando o avião começou a descer no Havaí, todos a bordo ouviram ruídos estranhos vindo do compartimento de carga. Olhei para trás e vi o corpo do foguete enrugando. Disse Bulent Altan, ex-chefe de aviônica da SpaceX, disse ao piloto para subir e ele o fez. O foguete havia se comportado quase como uma garrafa de água vazia num avião, com a pressão do ar empurrando suas laterais e fazendo-o ceder. Altan calculou que a equipe da SpaceX no avião tinha apenas 30 minutos para tomar uma providência em relação ao problema antes que tivessem de aterrissar. Então sacaram seus canivetes e cortaram um invólucro apertado que mantinha o corpo do foguete firme. Em seguida, encontraram um estojo de manutenção no avião e usaram chaves inglesas para soltar algumas porcas, o que permitiria que a pressão interna do foguete se igualasse à do avião. Quando aterrissaram, os engenheiros se dividiram na tarefa de ligar para os principais executivos da companhia e contar sobre a catástrofe. Eram 3 da manhã no horário de Los Angeles, e um dos executivos se ofereceu para dar a terrível notícia a Musk. O raciocínio na hora era de que seriam necessários 3 meses para reparar os danos. O corpo do foguete havia cedido em vários pontos, placas arrumadas dentro do tanque de combustível para impedir o problema da agitação de líquido haviam quebrado, e tinham surgido vários outros problemas. Musk ordenou que eles continuassem e quase enviou uma equipe de reforço com peças para o reparo. 2 semanas depois, o foguete havia sido consertado dentro de um hangar improvisado. Foi como ficarmos presos numa trincheira juntos. Disse Altan. Ninguém ia desistir e deixar o companheiro para trás. Quando tudo terminou, todos se sentiam incríveis. O quarto e possivelmente o último lançamento para a SpaceX foi realizado em 28 de setembro de 2008. Os funcionários da empresa haviam se revezado em jornadas de trabalho ininterruptamente sob pressão angustiante durante 6 semanas para chegar àquele dia. O orgulho deles como engenheiros e suas esperanças e sonhos estavam em jogo. As pessoas que assistiam na fábrica faziam o possível para não vomitar, de tanta ansiedade, contou James McLaury, mecânico da SpaceX. Apesar dos fracassos anteriores, os engenheiros em Quad estavam confiantes de que o lançamento ocorreria sem problemas. Alguns haviam passado anos na ilha realizando um dos exercícios de engenharia mais surreais da história humana. Por aquele foguete, haviam sido separados de suas famílias, atacados pelo calor, exilados em seu posto avançado na plataforma de lançamento, às vezes sem muita comida, durante dias a fio enquanto esperavam que as janelas para os lançamentos fossem abertas, lidando com a frustração das sucessivas missões abortadas. Grande parte dessa dor, desse sofrimento e desses temores seria esquecida se aquele lançamento tivesse êxito. No fim da tarde do dia 28, a equipe da SpaceX ergueu o Falcon 1, pondo em sua posição de lançamento. Mais uma vez, o foguete destacou-se no horizonte, com um artefato bizarro de uma tribo de Léus, enquanto palmeiras balançavam ao lado e algumas poucas nuvens cruzavam o céu de um azul espetacular. Nessa época, a SpaceX havia aperfeiçoado suas transmissões via webcast, transformando cada lançamento numa grande produção tanto para seus funcionários quanto para o público. 2 executivos de marketing da companhia passaram os 20 minutos anteriores ao lançamento analisando todos os detalhes técnicos da operação. Dessa vez, o Falcon 1 não transportaria carga de verdade. Nem a empresa nem as forças armadas queriam ver mais alguma coisa explodindo ou se perdendo no mar. O foguete levaria uma carga útil fictícia de 163 quilos. O fato de a SpaceX ter sido reduzida ao teatro do lançamento não incomodou os funcionários nem diminuiu seu entusiasmo. Quando o foguete rugiu e, em seguida, ao seu voo, os funcionários na sede da companhia explodiram em festa. Cada marco que se seguiu, evacuação da ilha, checagens no motor com resultados positivos, foi novamente recebido com assovios e gritos. À medida que o primeiro estágio do foguete caía, o segundo estágio disparava no voo em cerca de 90 segundos. Os funcionários ficaram extasiados, enchendo um webcast de gritos de euforia. Perfeito, disse um dos locutores. O motor que estreou emitiu um brilho vermelho e iniciou sua queima de 6 minutos. Quando o segundo estágio disparou, enfim pude voltar a respirar e meus joelhos pararam de tremer, disse McLaury. A carenagem se abriu na marca dos 3 minutos e caiu de volta à terra. E, finalmente, aos 9 minutos de viagem, o Falcon 1 se fechou, conforme planejado, e entrou em órbita, tornando-se a primeira máquina de construção privada a realizar tal feito. Foram necessários 6 anos, 4,5 a mais do que Musk previra, e 500 pessoas para tornar esse milagre da ciência moderna e dos negócios realidade. Mas se naquele dia, Elon tentar afastar a atenção cada vez maior indo à Disneylândia com o irmão, Kimball, e os filhos, ele teve que voltar correndo para o lançamento às 4 da tarde e entrou na sala de controle da SpaceX 2 minutos antes da decolagem. Quando o lançamento foi bem sucedido, todo mundo começou a chorar, disse Kimball. Foi uma das experiências mais emocionantes que já tive. Elon saiu da sala de controle e caminhou até o térreo da fábrica, onde foi recebido como um astro do rock. Como ele disse em seu discurso, bem, foi incrível. Muitos achavam que não conseguiríamos. Muitos, mesmo. Mas, como se diz, na quarta vez é que funciona, certo? Há apenas alguns países na Terra que fizeram isso. Países. Em geral, empresas não fazem isso. Estou meio que mentalmente esgotado, então para mim é difícil dizer alguma coisa. Mas, cara, este é definitivamente um dos dias mais importantes da minha vida. E acho que provavelmente para a maioria das pessoas aqui, nós mostramos que podemos fazer isso. Este é apenas o primeiro passo de muitos. Eu não sei vocês, mas eu vou festejar muito hoje à noite. Mary Beth Brown então bateu no ombro de Musk e puxou para uma reunião. O brilho dessa vitória gigantesca esvaneceu logo depois que a festa acabou. E a gravidade do inferno financeiro da SpaceX voltou a ser a maior das preocupações de Musk. A empresa tinha o projeto do Falcon 9 para sustentar e recebeu também sinal verde para construir outra máquina, a cápsula Dragon, que seria usada para levar suprimentos e, um dia, seres humanos à Estação Espacial Internacional. Historicamente, cada um desses projetos custaria mais de $1 bilhão, mas a SpaceX teria que descobrir uma maneira de construir as duas máquinas ao mesmo tempo e por uma fração do custo. A empresa tinha aumentado radicalmente o ritmo de contratações
operações e se mudara para uma sede maior, em Altona, Califórnia. Também tinha um voo comercial contratado com o objetivo de colocar um satélite em órbita para o governo malásio. Porém, o lançamento e o respectivo pagamento só seriam realizados em meados de 2009. Enquanto isso, a empresa basicamente lutava para honrar sua folha de pagamento. A imprensa não tinha conhecimento da extensão das dificuldades financeiras de Musk, mas sabia o bastante para transformar o detalhamento da situação financeira precária da Tesla num de seus passatempos favoritos. Um site chamado Truth About Cars deu início a uma vigília pela moribunda Tesla em maio de 2008 e fez dezenas de posts ao longo do ano. O blog tinha especial prazer em refutar a ideia de que Musk era de fato um dos fundadores da empresa, apresentando como financiador e presidente que meio que a roubar do gênio da engenharia Eberhard. Quando Eberhard criou um blog para publicar detalhes sobre os prós e os contras de ser um cliente da Tesla, o site de automóveis adorou repercutir suas queixas. O Top Gear, um programa popular da TV britânica, acabou com o Roadster, fazendo parecer que o carro tinha ficado sem combustível durante um teste de pista. Segundo Kimball, as pessoas fazem piada com a vigília pela moribunda Tesla e tudo mais, mas foi difícil. Em um dia, houve 50 artigos a respeito de como a Tesla morreria. Então, em outubro de 2008, poucas semanas depois do lançamento bem-sucedido da SpaceX, o Vale Moa voltou a entrar em cena. Primeiro, ridicularizou Musk por ele assumir oficialmente o cargo de CEO da Tesla em substituição a Elon, argumentando que Elon apenas dera sorte em seus êxitos anteriores. Em seguida, reproduziu uma carta de um funcionário da Tesla que fazia revelações sobre a empresa. A reportagem dizia que a Tesla acabara de promover uma rodada de demissões, fechara seu escritório em Detroit e lhe restavam apenas 9 milhões de dólares no banco. Temos mais de 1.200 pedidos, pelos quais recebemos várias dezenas de milhões de dólares de nossos clientes, e gastamos tudo, escreveu tal funcionário. Nesse meio tempo, entregamos menos de 50 carros. Convenci um amigo próximo a pagar 60 mil dólares por um Roadster. Não posso mais, em sã consciência, assistir a isso e permitir que minha empresa engane o público e defraude nossos queridos clientes. Estes e o público em geral são o motivo pelo qual a Tesla é tão querida. Mentir para eles é errado. 7. Sim, a Tesla merecia grande parte da repercussão negativa. Contudo, Musk sentia como se o clima de 2008, com o ódio dos banqueiros e dos ricos, o tivesse transformado num alvo particularmente atraente. Era só coronhada, disse ele. Havia muito prazer com o sofrimento alheio na época. E isso foi ruim, de muitas maneiras. Justine estava me torturando através da imprensa, que por sua vez publicava sem parar artigos negativos sobre a Tesla e reportagens sobre o terceiro fracasso da SpaceX. Isso me magoou muito. Eram dúvidas enormes sobre como minha vida estava indo, se meu carro funcionava, corria o processo do divórcio e tudo mais. Eu me sentia como um monte de merda. Não achava que superaríamos aquilo. Para mim, tudo à minha volta estava condenado. Quando Musk deu uma olhada nos cálculos referentes às SpaceX e à Tesla, ocorreu-lhe que apenas uma das duas teria chance de sobreviver. Eu podia escolher a SpaceX ou a Tesla ou dividir o dinheiro que me restava entre elas, disse ele. Era uma decisão difícil. Se eu dividisse o dinheiro, talvez ambas morressem. Se eu desse o dinheiro a apenas uma empresa, a probabilidade de que esta sobrevivesse será maior, mas isso significaria a morte certa da outra. Analisei os dois cenários vezes sem conta. Enquanto ele refletia, a economia piorava depressa e, portanto, suas condições financeiras também. Quando 2008 chegou ao fim, ele estava sem dinheiro. Talolá começava a ver a vida de Musk como uma tragédia shakespeariana. Às vezes, ele se abria com ela sobre os problemas. Outras, se retraía. Ela o espiava quando lia algum e-mail e observava crispando o rosto ao receber notícias ruins. Podia-se quase ouvi-lo debatendo mentalmente, disse ela. É difícil ver alguém que você ama passando por isso, por causa das longas jornadas de trabalho e de seus hábitos alimentares. O peso de Musk oscilava muito. Bolsas se formaram sob seus olhos e sua fisionomia começou a parecer de um corredor esgotado em último lugar numa maratona. De acordo com Talolá, ele parecia a própria morte. Lembro-me de pensar, esse cara vai ter um ataque cardíaco e morrer. Parecia um homem à beira de um colapso. No meio da noite, Musk tinha pesadelos e gritava. Era uma dor física, disse ela. Ele pulava em cima de mim, aos berros. Enquanto dormia, o casal teve que pegar empréstimos de centenas de milhares de dólares com Skoll, amigo de Musk. E os pais de Talolá se ofereceram para hipotecar novamente sua casa. Musk já não ia e voltava de jato entre Los Angeles e o Vale do Silício. Embarcava num voo comercial mais em conta da Southwest, torrando cerca de 4 milhões de dólares por mês. A Tesla precisava fechar outra grande rodada de financiamento para atravessar 2008 e continuar viva. Musk tinha que recorrer a amigos só para manter em dia a folha de pagamento toda semana, enquanto negociava com investidores. Enviava apelos veementes a qualquer um que pudesse cogitar dispensar algum dinheiro. Bill Lee investiu 2 milhões de dólares na empresa Sergey Brin, 500 mil dólares. Um grupo de funcionários da Tesla deu cheques para manter a empresa funcionando, contou Jamil Comineu, o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da companhia. Isso se converteu em investimentos, mas na época eram 25 ou 50 mil dólares que não se esperava ver de novo. Era algo como, mas que merda, essa coisa está indo para o buraco. Kimball perdeu a maior parte de seu dinheiro durante a recessão, quando seus investimentos afundaram, mas vendeu o que restava e também injetou na Tesla. Quase fali, contou ele. A Tesla tinha deixado reservados os pagamentos adiantados feitos pelos clientes dos Roadsters, mas agora Musk precisava usar o dinheiro para manter a empresa funcionando. E logo esses recursos também haviam acabado. Tais manobras preocupavam Kimball. Tenho certeza de que Elon teria encontrado uma maneira de consertar as coisas, mas ele definitivamente assumiu riscos que poderiam levá-lo à prisão por usar o dinheiro dos outros. Em dezembro de 2008, Musk organizou campanhas simultâneas para tentar salvar suas empresas. Houve um rumor de que a NASA estava prestes a fechar um contrato para reabastecer a Estação Espacial Internacional. O quarto lançamento das SpaceX a puseram em posição de receber parte desse dinheiro, que diziam ser mais de $1 bilhão. Musk entrou em contato com algumas fontes em Washington e descobriu que a SpaceX poderia até ser a principal candidata ao negócio. Ele não mediu esforços para assegurar às pessoas que a empresa daria conta do desafio de levar a cápsula à estação. Quanto a Tesla, teve que procurar os investidores com os quais contava e lhes pedir que participassem de outra rodada de financiamento. Dinheiro que precisava entrar na noite de Natal para evitar a falência. Para insuflar nos investidores algum grau de confiança, ele fez um esforço derradeiro para levantar o máximo de fundos pessoais possível e pô-los na empresa. Pegou um empréstimo em nome da SpaceX, aprovado pela NASA, e destinou o dinheiro à Tesla. Procurou mercados secundários para tentar vender algumas de suas ações da SolarCity. Também se apoderou de cerca de $15 milhões surgidos quando a Dell adquiriu uma startup de softwares de centro de dados chamada Verdean, fundada por
primos de Musk na qual ele investia. Foi como a porra do Matrix, disse Musk, descrevendo suas manobras financeiras. O acordo da Evergreen realmente salvou minha pele. Musk juntara 20 milhões de dólares e pedir aos habituais investidores da Tesla, já que nenhum outro investidor aparecera, que chegassem a esse número. Eles concordaram e, em 3 de dezembro de 2008, estavam finalizando a papelada para a rodada de financiamento quando Musk descobriu um problema. A Vantage Point Capital Partners assinara todos os papéis, exceto uma página crucial. Musk telefonou para Alan Salzman, cofundador e sócio-diretor da Vantage Point, para tentar esclarecer a situação. Salzman contou que a firma não concordava plenamente com a rodada de investimento porque avaliara mal a Tesla. Disse a ele: "Tem uma solução excelente. Então, peguei toda a minha parte do negócio. Tive muita dificuldade para conseguir o dinheiro. Com base no que temos no banco agora, jogaremos a folha de pagamento para a semana que vem. Portanto, a não ser que você tenha outra ideia, pode participar com quanto quiser ou permitir que a rodada seja realizada, porque do contrário iremos à falência." Salzman se esquivou e pediu a Musk para se apresentar na semana seguinte, às 7 da manhã, aos diretores da Vantage Point, sem poder esperar uma semana. Elon pediu para ir à empresa no dia seguinte. Salzman recusou, obrigando-o a continuar pegando empréstimos. O único motivo pelo qual ele queria reunião em seu escritório era para eu chegar de joelhos implorando por dinheiro e ele poder dizer não, teorizou Musk. Que babaca. A Vantage Point se recusou a falar sobre esse período. Mas Musk acredita que a tática de Salzman fazia parte de uma missão para falir a Tesla. Ele temia que a Vantage Point lhe tirasse o cargo de CEO, recapitalizasse a Tesla e emergisse como principal proprietária da fabricante de carros. A Vantage Point poderia então vender a Tesla para uma montadora de Detroit ou se concentrar na venda de sistemas de transmissão elétricos e pacotes de baterias, e não na fabricação de carros. Tal raciocínio teria sido bem prático do ponto de vista empresarial, mas não combinava com os objetivos de Musk. A Vantage Point estava forçando sua sapiência pela garganta de empreendedor que queria fazer algo maior e mais ousado, ponderou Steve Jurvetson, sócio da Draper Fisher Jurvetson e investidor da Tesla. Talvez eles estejam acostumados a fazer uns seus e curvar, mas Elon não é assim. Em vez disso, Musk assumiu outro risco enorme. A Tesla recaracterizou o financiamento como uma rodada de dívida, em vez de uma rodada de participações, por saber que a Vantage Point não poderia interferir num acordo de dívida. A parte difícil dessa estratégia era que investidores como Jurvetson, que queriam ajudar a Tesla, foram postos numa situação complicada, pois firmas de capital de risco não são estruturadas para acordos de dívida, e convencer seus financiadores a alterar as regras normais de compromisso com uma empresa que poderia muito bem ir à falência em questão de dias seria uma tarefa muito complexa. Sabendo disso, Musk blefou, disse aos investidores que pegaria outro empréstimo via SpaceX e financiaria ele próprio toda a rodada, todos os 40 milhões de dólares. A tática funcionou. Quando há penúria, isso naturalmente reforça a cobiça e leva mais interesse, explicou Jurvetson. Também tornava mais fácil voltarmos para nossas firmas e dizer: eis um acordo, embarcamos ou não? O acordo acabou sendo fechado na noite de Natal, evitando que horas depois a Tesla fosse à falência. Restavam a Musk apenas algumas centenas de milhares de dólares, e ele não conseguiria pagar a folha dos empregados no dia seguinte. Ele acabou pondo 12 milhões de dólares e as firmas de investimento completaram o restante. Quanto a Salzman, Musk afirmou, ele deveria ter vergonha de si mesmo. Na SpaceX, Musk e os principais executivos da empresa haviam passado a maior parte de dezembro sobressaltados. De acordo com relatos da mídia, a empresa, antes a principal candidata ao grande contrato da NASA, havia caído em desgraça na agência espacial. Michael Griffin, que quase fora cofundador da SpaceX, era o diretor da agência espacial e se voltara contra Musk. Ele não gostava das táticas empresariais agressivas de Elon, vendo como alguém no limite da falta de ética. Outros sugeriram que na verdade ele tinha inveja de Musk e da SpaceX. Contudo, em 23 de dezembro de 2008 a SpaceX recebeu uma notícia chocante. Integrantes da NASA haviam apoiado a ideia de a empresa se tornar fornecedora da Estação Espacial Internacional. A SpaceX recebeu $6 bilhão como pagamento por 12 voos para a estação, de férias com Kimball em Boulder, Colorado. Musk começou a chorar quando as transações com a SpaceX e a Tesla deram certo. Eu não tinha tido oportunidade de comprar um presente de Natal para Talula nem nada, disse ele. Fui correndo para a porra da rua em Boulder e o único lugar aberto vendia umas bugigangas de merda e estava quase fechando. A melhor coisa que encontrei foram uns macacos de plástico com cocos. Aqueles macacos, tipo não vejo, não ouço, não falo. Para Gracias, amigo de Musk e também investidor da Tesla e da SpaceX. O ano de 2008 lhe revelou tudo o que precisaria saber sobre o caráter de Musk. Ele viu um homem que chegara aos Estados Unidos sem nada, que perder um filho, que estava sendo ridicularizado na imprensa por repórteres e pela ex-mulher e ainda prestes a ter o trabalho de sua vida destruído. Segundo ele, Elon tem a capacidade de trabalhar mais e resistir a mais estresse do que qualquer um que conheci. O que ele passou em 2008 teria destruído qualquer um. Ele não apenas sobreviveu, continuou trabalhando e permaneceu concentrado nisso. Essa capacidade de permanecer centrado em meio a uma crise se destaca como uma das principais vantagens de Musk sobre outros executivos e adversários. A maioria das pessoas que passa por esse tipo de pressão se desgasta, disse Gracias, enquanto as decisões das pessoas comuns se mostram ruins. Elon se torna hiperracional. Ele ainda é capaz de tomar decisões de longo prazo muito claras. Quanto mais difícil é a situação, melhor ele se sai. Quem testemunhou o que ele enfrentou agora tem mais respeito pelo cara. Nunca vi nada parecido com a sua capacidade de aguentar a adversidade. E Musk lutou para esclarecer tudo, segundo sua versão dos fatos. No Huffington Post, em um ensaio de 1.500 palavras, sustentou que 2 meses de negociações com partes independentes haviam levado a um acordo pós-nupcial que mantinha os bens do casal separados, de modo que ele pudesse receber o lucro de suas empresas e Justine, o de seus livros. Em meados de 1999, Justine me disse que, se eu pedisse sua mão em casamento, ela diria sim, escreveu ele. Como isso aconteceu não muito depois da venda de minha empresa, a Zip2, para a Compaq, e da subsequente com a fundação do PayPal. Amigos e familiares me aconselharam a esclarecer se o casamento era por amor ou dinheiro. Depois do acordo, Musk pediu a Ariane Huffington que retirasse um ensaio sobre a separação de seu site. Não quero manter vivos os momentos negativos do passado, explicou ele. Sempre se pode achar o que é publicado na internet. Portanto, não é como se tivesse sido apagado, só não é encontrado com facilidade. 2
os dois continuaram tendo suas dificuldades durante muito tempo, devido à guarda compartilhada dos filhos. Musk combinava tudo relacionado aos meninos por meio de sua assistente Mary Beth Brown, em vez de lidar diretamente com Justine. Eu ficava muito chateada com isso, contou Justine. E o momento em que ela mais chorou durante nossa conversa foi quando pesou os prós e os contras de criar os filhos num grande palco em que eles são levados de uma hora para outra para assistir a uma partida do Super Bowl ou para a Espanha num jato particular, ou ainda são convidados a brincar na fábrica da Tesla. Sei que as crianças o adoram, ponderou. Ele as leva para todos os lugares e lhes proporciona muitas experiências. Meu papel como mãe é proporcionar uma sensação de normalidade. Elas não estão crescendo numa família normal, com um pai normal. A vida delas comigo é muito mais comedida. Valorizamos coisas diferentes. Eu me preocupo mais com os sentimentos deles. Musk recordou o encontro da seguinte maneira. Ela era linda, mas o que passou pela minha cabeça foi: acho que são modelos. Sabe como é? Não se consegue conversar de verdade com a maioria das modelos. Simplesmente não se consegue manter uma conversa. Mas, sabe, Talula estava realmente interessada em falar sobre foguetes e carros elétricos. Isso é que era instigante. Elon pediu que ela o acompanhasse, mas Talula declinou. Na época, Musk ganhou a reputação de ser o homem mais agressivamente determinado do mercado espacial. Antes de se decidir pelo Falcon 9, ele planejou desenvolver algo chamado BFR, também conhecido como Big Falcon Rocket, Grande Foguete Falcon, ou Big Fucking Rocket, a grande porra do foguete. Ele queria ter o maior motor de foguete da história. Sua mentalidade ágil divertia, horrorizava e impressionava alguns fornecedores aos quais as SpaceX de vez em quando recorria em busca de ajuda, como a Barbarian Shows Inc., fabricante de turbobombas de motores de foguetes e outras máquinas aeroespaciais, com sede no Colorado. Alguns executivos da Barbarian Shows, Robert Linden, Gary Frey e Mick Furucha, foram gentis o bastante para contar sobre o primeiro encontro com Musk, em meados de 2002, e as negociações subsequentes. Eis um fragmento. Elon apareceu com Tom Mueller e começou a nos falar que seu destino era lançar artefatos no espaço a custos menores e nos ajudar a nos tornarmos viajantes espaciais. Gostávamos muito de Tom, mas não estávamos muito certos de que podíamos levar Elon a sério. Eles começaram a nos pedir o impossível. Queriam uma turbobomba construída em menos de um ano e por menos de $1 milhão. A Boeing faria um projeto como esse com prazo de 5 anos e por $100 milhões. Tom nos disse para fazer o melhor que podíamos, e concluímos o projeto em 13 meses. Construir rápido e aprender rápido era a filosofia de Elon. Ele era implacável a querer abaixar os custos, independentemente do que lhe mostrássemos no papel em termos de custo de material. Ele queria baixá-lo, porque isso fazia parte de seu modelo de negócio. Podia ser muito frustrante trabalhar com Elon. Ele tem uma visão singular e não se desvia dela. Não conhecemos muita gente que tenha trabalhado para ele e esteja feliz. Dito isso, ele tem pressionado para baixar os custos e se mantém fiel a seu plano de negócio original. A Boeing, a Lockheed e as demais empresas se tornaram excessivamente cautelosas e gastam muito dinheiro. As SpaceX têm culhões. Vi para se ter ideia de como Musk conhece bem os foguetes. Ele explicando o que aconteceu. De memória, 6 anos depois do ocorrido, aprimoramos o motor Merlin, transformando em um modelo que se resfria por regeneração. Isso fez com que sua força transitória de impulso durasse mais alguns segundos. Algo como 1% de força para mais 5 segundos. A câmara de pressão estava com apenas 10 psi, libra por polegada quadrada, que é 1% da pressão total, mas abaixo da pressão do nível do mar. No stand de testes, não notamos nada. Achamos que estava tudo bem e que tudo funcionaria como antes. Na verdade, havia essa pequena diferença. A pressão do nível do mar estava mais alta em cerca de 15 psi, o que encobriu alguns de seus efeitos durante o teste. O impulso extra levou o primeiro estágio a continuar se movendo depois de se separar do segundo, fazendo com que os dois se tocassem. O segundo estágio então ligou seu motor dentro do interestágio, o que causou a reação do plasma que acabou destruindo a parte mais alta do foguete. 7 mais tarde, Musk descobriria a identidade desse funcionário de maneira engenhosa. Ele jogou o texto da carta no documento de Word, verificou o tamanho do arquivo, enviou-o para uma impressora e analisou os registros de atividade das impressoras para encontrar um do mesmo tamanho. Assim, pôde rastrear a pessoa que imprimiu o arquivo original. O funcionário escreveu uma carta de desculpas e se demitiu. O Griffin almejava construir uma nova e grande nave espacial que consolidaria sua marca na indústria. Entretanto, com a eleição de Barack Obama em 2008, o indicado de Bush sabia que o seu tempo como diretor da NASA estava chegando ao fim e que a SpaceX prometia criar as mais interessantes máquinas do futuro. Decolagem Falcon 9 se tornou o burro de carga da SpaceX. O foguete parece, sejamos sinceros, um falo branco gigante. Tem 3 metros de altura, 3 metros de diâmetro e pesa quase 500 toneladas. É movido por 9 motores dispostos num padrão de octorrede em sua base, com um deles no centro e os outros o circundando. Os motores estão ligados ao primeiro estágio, ou corpo principal do foguete, que ostenta a insígnia da SpaceX de uma bandeira americana. O segundo estágio, mais baixo, fica em cima do primeiro e é aquele que de fato faz as coisas no espaço. Pode ser equipado com um recipiente arredondado para carregar satélites ou uma cápsula capaz de transportar pessoas. Não há nada de particularmente ostentoso na aparência externa do Falcon 9, e a nave espacial equivalente a um laptop da Apple ou uma chaleira Brown, uma máquina elegante, imponente, despida de frivolidades e desperdícios. A SpaceX às vezes usa a base da Força Aérea de Vandenberg, no sul da Califórnia, para lançar os Falcon 9. Se não pertencesse às Forças Armadas, o lugar seria um balneário. O Oceano Pacífico se estende por quilômetros ao longo de sua costa e seu território tem campos abertos cheios de arbustos e dotados de colinas verdes. Aninhado numa área elevada à beira-mar, há um grupo de plataformas de lançamento. Em dias de lançamento, o Falcon 9, branco, rompe a paisagem azul e verde, apontando para os seus, sem deixar nenhuma dúvida sobre suas intenções. 4 horas antes de subir, o Falcon 9 começa a ser abastecido com uma quantidade imensa de oxigênio líquido e querosene especial. Parte do oxigênio líquido escapa enquanto se aguarda o lançamento. Ele é mantido tão frio que vira vapor ao entrar em contato com o metal e o ar, formando nuvens brancas que brotam na parte de baixo das laterais do foguete. Isso dá a impressão de que o Falcon 9 está bufando e baforando enquanto se aquece para a viagem. Os engenheiros da SpaceX na sala de controle da missão monitoram esses sistemas de combustível e todo o comportamento de outros itens. Conversam por meio de fones de ouvido e iniciam a checagem dos equipamentos, consumidos pelo que as pessoas do ramo chamam de gufever. A ânsia pressa para fazer algo. Enquanto passam de uma aprovação para a seguinte, 10 minutos antes do lançamento, as pessoas se afastam e deixam os processos restantes para as máquinas. Tudo fica quieto e a tensão aumenta até o momento exatamente anterior ao principal evento. É quando, de repente, o Falcon 9 rompe o silêncio emitindo um
bafejo alto, uma torre móvel, com um prédio branco de andaimes, se solta do corpo do foguete. Começa a contagem regressiva de 10 segundos, de 10 a 4. Não acontece muita coisa, mas no 3 os motores são acionados e os computadores fazem uma última e rapidíssima verificação do sistema. 4 garras de metal enormes seguram o foguete, enquanto os sistemas de computadores avaliam todos os 9 motores e medem se há força suficiente sendo produzida para erguê-lo. Quando se chega ao zero, o Falcon 9 decide que está tudo bem para partir em sua missão e as garras se abrem. O foguete parte para a guerra com preguiça, mas em seguida é disparado, com chamas em torno de sua base espessas e brancas nuvens de oxigênio líquido enchendo o ar. É difícil para o cérebro registrar a visão de algo tão grande se mantendo tão reto e firme enquanto é suspenso no ar. É estranho, inexplicável. 20 segundos depois da decolagem, os espectadores situados em segurança a alguns quilômetros de distância ouvem, pela primeira vez e plenamente, o ronco do Falcon 9. É um som diferente, um staccato crepitante produzido por substâncias químicas misturando-se com fúria. As pernas da calça vibram com as ondas de choque produzidas por uma corrente de estrondos sônicos saídos do escapamento do Falcon 9. O foguete branco sobe cada vez mais alto com uma força impressionante. Um minuto depois, ele é apenas um ponto vermelho no céu e então, puf, some. Apenas alguém estúpido e cínico poderia testemunhar isso e sair com outro sentimento que não de assombro diante do que o homem é capaz de realizar. Para Elon Musk, esse espetáculo se tornou uma experiência familiar. A SpaceX passou por uma metamorfose, deixando de ser a piada da indústria aeronáutica para se tornar uma de suas empresas mais consistentes. Em geral, uma vez por mês ela envia um foguete transportando desde satélites para companhias privadas e nações a suprimentos para a Estação Espacial Internacional. Se o Falcon 1 que partiu de Kwajalein foi obra de uma startup, o Falcon 9 que decola de Vandenberg pertence a uma superpotência aeroespacial. A SpaceX pode superar seus concorrentes nos Estados Unidos. Boeing, Lockheed Martin, Orbital Sciences, com preços inacreditavelmente menores. Oferece também aos clientes americanos uma paz de espírito que seus rivais não podem proporcionar. Enquanto esses concorrentes dependem de fornecedores da Rússia e de outros países, a SpaceX produz todas as suas máquinas a partir do zero em solo americano. Devido aos custos baixos, a empresa fez os Estados Unidos voltarem a ser um player do mercado internacional de lançamentos comerciais. Seu custo de 60 milhões de dólares por lançamento é muito inferior aos da Europa e do Japão, e supera até as relativas pechinchas oferecidas por russos e chineses, que possuem os benefícios adicionais de décadas de investimentos do governo em seus programas espaciais e mão de obra barata. Os Estados Unidos ainda se orgulham muito por terem a Boeing competindo com a francesa Airbus e outros fabricantes de aeronaves estrangeiros. Contudo, por algum motivo, líderes do governo e o público têm se disposto a abrir mão de grande parte do mercado de lançamentos comerciais. É uma posição desanimadora e de visão curta. O mercado para satélites, lançamentos dos foguetes necessários para levá-los ao espaço e mais todos os serviços relacionados à atividade explodiu na última década, passando de 60 bilhões de dólares por ano para mais de 200 bilhões de dólares. 11 várias nações pagam para enviar seus satélites espiões, de comunicação e meteorológicos. Empresas também recorrem ao espaço para explorar o mercado de TV, internet, rádio, clima, navegação e serviços de imagens. As máquinas do espaço suprem o tecido da vida moderna e logo se tornarão mais capazes e interessantes. Toda uma nova geração de fabricantes de satélites acaba de entrar em cena com capacidade para responder a perguntas típicas do Google sobre nosso planeta. Tais satélites podem dar um zoom sobre o e determinar quando os campos de milho estarão no auge de seu crescimento e prontos para a colheita. Também podem contar carros em estacionamentos do Walmart em toda a Califórnia para calcular a demanda por compras durante a temporada de férias. As startups que desenvolvem essas máquinas inovadoras costumam recorrer aos russos para levá-las ao espaço, mas a SpaceX pretende mudar isso. Os Estados Unidos continuam competitivos nos setores mais lucrativos da indústria espacial, produzindo os atuais satélites e os sistemas e serviços complementares para fazê-los funcionar. Todo ano, o país produz cerca de 1/3 de todos os satélites e recebe 60% da receita global com esses artefatos. A maior parte da receita provém de negócios feitos com o governo americano. A China, a Europa e a Rússia respondem por quase a totalidade das vendas e dos lançamentos de satélites restantes. A previsão é de que o papel da China na indústria espacial aumentará, enquanto a Rússia prometeu gastar 50 bilhões de dólares para revitalizar seu programa espacial. Isso leva aos Estados Unidos a ter de lidar com duas das suas nações menos preferidas em assuntos espaciais e a fazer isso sem muita margem de manobra. Um bom exemplo, a aposentadoria do ônibus espacial tornou os Estados Unidos dependentes dos russos para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. A Rússia pode cobrar 70 milhões de dólares por pessoa para a viagem e tirar os Estados Unidos da lista de clientes se considerar conveniente durante desavenças políticas. Hoje a SpaceX parece ser a melhor esperança de romper esse ciclo e devolver aos Estados Unidos sua capacidade de levar pessoas ao espaço. A SpaceX se tornou radical livre tentando endireitar tudo nessa indústria. A empresa não quer fazer apenas alguns lançamentos por ano ou depender de contratos com o governo para sobreviver. O objetivo de Musk é usar os progressos na fabricação e os avanços nas plataformas de lançamento para criar uma queda acentuada no custo do envio de coisas para o espaço. Mais significativo, ele vem testando foguetes que podem levar sua carga útil para o espaço e depois voltar à Terra, aterrissando com extrema precisão numa plataforma flutuante no mar ou até na plataforma de lançamento original. Em vez de seus foguetes quebrarem ao cair no mar, a SpaceX usará propulsores reversos para baixá-los suavemente e reutilizá-los. Nos próximos anos, a empresa espera reduzir seu preço a menos de 1/10 do cobrado por seus rivais. A reutilização dos foguetes impulsionará a maior parte dessa redução e a vantagem competitiva da SpaceX. Imagine uma empresa aérea cujo avião voa repetidamente competindo com outras que descartam seus aviões após cada voo. E devido aos custos vantajosos, a SpaceX espera assumir a maioria dos lançamentos comerciais do mundo, e há evidências de que está a caminho de fazer isso. Até agora, a empresa tem lançado satélites para clientes canadenses, europeus e asiáticos, e concluiu cerca de 2 dúzias de lançamentos. Seu manifesto público de lançamentos se estende por vários anos, e a SpaceX tem mais de 50 voos planejados, que, juntos, valem mais de 5 bilhões de dólares. A companhia ainda é de propriedade privada, sendo Musk o maior acionista ao lado de investidores externos que incluem firmas de capital de risco como a Fondes da Fischer Jurvetson, o que lhe dá um perfil competitivo ausente em seus rivais. Depois de passar por sua experiência de quase morte em 2008, a SpaceX tem sido lucrativa e estima-se que vale a 12 bilhões de dólares. Zip2, PayPal, Tesla, SolarCity, todas elas são expressões de Musk. A SpaceX é Musk. Seus pontos fracos emanam diretamente dele, assim como seus sucessos. Parte disso provém da atenção maníaca de
Musk aos detalhes e de seu envolvimento com cada empreendimento da empresa. Ele é participativo num nível que faria o Gefner se sentir incompetente. Parte disso deriva do fato de a SpaceX ser a apoteose do culto de Musk. Funcionários temem Musk, adoram Musk, desistem de suas vidas por Musk. Em geral fazem tudo isso ao mesmo tempo. Seu estilo gerencial exigente só consegue progredir por causa das aspirações do outro mundo, no sentido literal, da empresa, enquanto o restante da indústria aeroespacial se contenta em continuar enviando ao espaço que parecem ser relíquias dos anos 1960. A SpaceX se propõe a fazer exatamente o oposto. Seus foguetes e espaçonaves reutilizáveis parecem verdadeiras máquinas do século XXI. A modernização dos equipamentos não é apenas exibicionismo, reflete o constante empenho da SpaceX em aprimorar sua tecnologia e mudar a economia da indústria. Musk não quer simplesmente abaixar o custo do envio de satélites e do reabastecimento da estação espacial. Ele quer baratear os lançamentos a ponto de torná-los econômicos e práticos, capazes de fazer milhares e milhares de viagens para abastecer Marte e dar início a uma colônia. Elon quer conquistar o sistema solar e, na conjuntura atual, existe apenas uma empresa na qual se pode trabalhar se esse tipo de busca o tira da cama de manhã. Parece incompreensível, mas o restante da indústria espacial tornou um espaço entediante. Os russos, que dominam grande parte do mercado de envio de material e pessoas ao espaço, fazem isso com equipamentos com décadas de idade. A exígua cápsula Soyuz, que leva astronautas à estação espacial, tem maçanetas mecânicas e telas de computadores que parecem ser as mesmas desde seu voo inaugural. Em 1966, países novatos na corrida espacial têm imitado os antiquados equipamentos russos e americanos com uma precisão frustrante. Quando jovens ingressam na indústria aeroespacial, são obrigados a rir ou chorar diante do estado das máquinas. Nada tira mais a diversão de trabalhar numa espaçonave do que controlá-la com mecanismos vistos pela última vez numa lavanderia automática dos anos 1960. E o atual ambiente de trabalho é tão antiquado quanto as máquinas. Os melhores e mais cobiçados formandos têm sido historicamente forçados a escolher entre uma gama de lentas e antiquadas companhias que prestam serviços aos militares e startups interessantes, porém ineficientes. Musk tem conseguido pegar essas características negativas que cercam os negócios aeroespaciais e transformá-las em ganhos para a SpaceX. Tem apresentado a empresa como tudo menos mais uma companhia aeroespacial. A SpaceX é um lugar moderno de pensamento inovador que tem levado as vantagens do Vale do Silício, ou seja, Frozen Y-Word, opções de compra de ações e uma estrutura corporativa horizontal, para uma indústria acomodada. Quem conhece bem Musk tende a descrevê-lo mais como um general do que como um CEO. E esta imagem é apropriada. Ele tem reunido um exército de engenheiros tomando para si praticamente qualquer um do ramo que interesse a SpaceX. O modelo de contratação da SpaceX dá certa ênfase à obtenção das melhores notas nas melhores universidades, mas a maior parte da atenção é dedicada à identificação de engenheiros que tenham exibido traços de personalidade e tipo ao longo de suas vidas. Os recrutadores da empresa procuram pessoas que se destaquem em competições de construção de robôs ou que sejam aficionadas por corridas de carros e tenham construído veículos incomuns. O objetivo é encontrar indivíduos que exalem paixão, trabalhem bem em equipe e tenham experiência real em metalurgia. Mesmo que você trabalhe escrevendo códigos, precisa entender como objetos mecânicos funcionam, explicou Dolly Singh, que passou 5 anos como chefe de recrutamento de talentos da SpaceX. Procuramos pessoas que vêm construindo coisas desde que eram pequenas. Algumas vezes essas pessoas entraram pela porta da frente. Em outras, Singh recorreu a algumas técnicas empreendedoras para encontrá-las. Ela ficou famosa por vasculhar trabalhos acadêmicos em busca de engenheiros com habilidades muito específicas, fazer visitas surpresa a pesquisadores em laboratórios e arrancar engenheiros dotados da faculdade. Em feiras comerciais e conferências, recrutadores da SpaceX atraíram candidatos interessantes, previamente identificados, lançando mão de um artifício, o mistério.